Moisés é uma figura-chave no Antigo Testamento, escolhido por Deus para conduzir os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida. Ele também é conhecido como o mediador da antiga aliança e é frequentemente referido como o promulgador da lei. Moisés desempenhou um papel crucial na formação dos livros fundamentais da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Sua liderança e importância no plano de Deus para a redenção fazem dele uma figura importante na história bíblica. E por isso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o que aconteceu quando Moisés faleceu. Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? O que causou isso e o que podemos aprender com essa história como crentes? Vamos mergulhar e descobrir juntos. Judas capítulo 1, versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A Bíblia sugere que Satanás queria tanto o corpo de Moisés que até lutou contra o anjo de Deus, Miguel. Embora Judas não estivesse falando especificamente sobre o corpo de Moisés, a revelação nas Escrituras é algo que vale a pena examinar. Por que você acha que Satanás estava tão determinado a obter o corpo de Moisés? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos dar uma olhada mais de perto em Moisés. Quem era ele? Como chegou onde chegou? Como foi escolhido e o que o fez se destacar entre os israelitas? A história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2. É interessante que o nome de Moisés seja mencionado mais de 800 vezes na Bíblia. A tradição judaica ainda afirma que ele foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, e a própria Bíblia dá boas razões para esta crença. Esses primeiros 5 livros são frequentemente chamados de Livro da Lei de Moisés, e as leis dadas no Sinai foram transmitidas por meio de Moisés, tornando-o o representante da lei de Deus em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 5 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as 2 donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Nesta época do nascimento de Moisés, Faraó, o rei do Egito, emitiu um decreto para matar todos os meninos hebreus recém-nascidos e poupar as meninas. Seu objetivo era diminuir as chances de uma revolta entre os israelitas. Mas a mãe de Moisés deu um passo ousado para salvar o filho, colocando-o num cesto no rio Nilo. Felizmente, a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu criar Moisés como se fosse seu filho no palácio, tornando-se príncipe do Egito. Mas à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo, os israelitas. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando o escravo hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. Mais tarde, ele tentou acabar com uma briga entre 2 hebreus, mas não saiu como planejado. Ele acabou fugindo para a terra de Midian quando descobriu que o faraó e todos os demais ficaram sabendo de seu crime. Em Midian, ele conheceu e se casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. A vida de Moisés se desenrolou em 3 capítulos distintos de 40 anos. Primeiro, ele viveu como parte da família real do faraó no Egito. Então, ele passou os próximos 40 anos no exílio depois de ser forçado a fugir. Finalmente, ele retornou ao Egito e dedicou mais 40 anos para libertar a nação de Israel da escravidão. Essencialmente, Moisés foi um príncipe durante 40 anos, um pastor exilado durante 40 anos e depois líder de uma nação de escravos libertos por mais 40 anos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, nos diz:
Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Como Moisés conseguiu viver 120 anos e ainda ter força e vitalidade? Parece que Moisés foi fortalecido sobrenaturalmente e protegido dos efeitos do envelhecimento. Quando ele morreu, não foi por velhice, mas porque Deus havia cumprido seu plano para Moisés. Deus usou Moisés para tirar os israelitas da escravidão, registrar sua lei e guiar o povo até as fronteiras da terra prometida. Lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Devido à desobediência de Moisés a Deus em Números capítulo 20, versículos de 1 a 12, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, quando os israelitas estavam prontos para entrar e reivindicar a terra, Moisés subiu o Monte Nebo e teve um vislumbre da terra de um ponto de vista panorâmico. E então Deus o levou. Pouco antes de nos aprofundarmos nas razões pelas quais Satanás lutou pelo corpo deste grande profeta, é importante notar que a Bíblia não nos fornece explicitamente essas razões. No entanto, podemos inferir certos fatos. Por exemplo, a Bíblia não menciona especificamente que fumar é pecado, mas entendemos a sua posição sobre qualquer coisa que faça mal à nossa saúde, e por isso podemos concluir que Deus é contra o fumo. Agora, vamos ver algumas possíveis razões. A primeira razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido para promover a idolatria. A princípio, isso pode não parecer grande coisa, até que você perceba até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para homenagear aqueles que consideram heróis ou líderes religiosos. Deus enterrou Moisés possivelmente através do arcanjo Miguel, como mencionado em Judas capítulo 9. A inclinação natural da humanidade é glorificar e divinizar os seus grandes líderes e antepassados e transformar os seus cemitérios em santuários. Isso poderia explicar por que Deus não revelou o local de sepultamento de Moisés. Consideremos as diversas religiões que começaram porque as pessoas conhecem o local do sepultamento do fundador de um movimento. É possível que Deus tenha previsto que os filhos de Israel idolatrariam Moisés, considerando as coisas incríveis que Deus fez através dele. Veja o que a Bíblia diz sobre Moisés no Salmo 103, versículo 7. Ele revelou os seus caminhos a Moisés, os seus defeitos ao povo de Israel. Moisés os conduziu do Egito à terra prometida. Transmitiu a voz de Deus com precisão e os guiou em cada passo. Esta poderia ser uma das razões pelas quais Satanás lutou para saber o seu local de sepultamento. Se Satanás lutasse por seu corpo e de alguma forma soubesse onde ele foi enterrado, poderíamos ter hoje um movimento muito poderoso na forma de uma religião. Esta poderia ter sido uma das maiores formas de adoração de ídolos na história da humanidade, dada a importância de Moisés. A segunda razão pela qual Satanás lutou pelo corpo de Moisés pode ter sido por causa do pecado. Embora Deus tenha feito muitas coisas notáveis através de Moisés, Moisés ainda era um homem com deficiências. Isto é crucial porque a Bíblia nos diz que Satanás é o acusador. Lembre-se que Moisés desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, versículos de 7 a 12. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão,
e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aqui Moisés, no momento de orgulho e raiva, desobedeceu a Deus e pecou. Até os maiores líderes e santos pecam. O pecado deve ser vencido e subjugado, ou pode irromper e causar grandes danos. Visto que Satanás é o acusador, talvez ele tenha lutado pelo corpo de Moisés porque tinha bases legais para acusar Moisés diante da presença do Pai. Se Satanás veio acusar Jó e Josué, o sumo sacerdote, ele poderia vir através de Moisés por causa deste pecado de desobediência. Meus queridos amigos, o pecado é poderoso e as suas consequências podem ser devastadoras. Embora este grande líder tivesse realizado tanto através de Deus, ele ainda era dominado pela raiva e pelo orgulho. Devemos prestar atenção mesmo quando Deus começa a nos usar para fazer grandes coisas, para que pequenos pecados não venham atrás de nós e deem motivos para acusações a Satanás. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 25 diz: apanhem-nos as raposas, as rapozinhas que arruinam as vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Como crentes, devemos nos proteger contra qualquer coisa que possa estragar a nossa vida em Cristo e a nossa comunhão com Ele, seja através de pecados de comissão ou de omissão. Podem ser considerados pecados pequenos, mas será que podemos realmente chamá-los de pequenos quando as suas consequências podem ser tão prejudiciais? Às vezes, essas raposas são compromissos escondidos no fundo de nossos corações. São as áreas da nossa vida onde não permitimos que a vitória de Cristo brilhe. Estas raposas impedem que o fruto do Espírito cresça dentro de nós. Por último, é interessante notar que, embora Moisés nunca tenha colocado os pés na terra prometida durante a sua vida, ele teve a oportunidade de entrar nela após a sua morte. No Monte da Transfiguração, onde Jesus deu aos seus discípulos um vislumbre de sua plena glória, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, estavam presentes. Moisés está agora experimentando o verdadeiro descanso sabático em Cristo, um descanso que todos os cristãos um dia compartilharão. Além disso, Judas 9 fornece um exemplo poderoso de como os cristãos devem tratar Satanás e os demônios. O relato de Miguel recusando-se a pronunciar uma maldição sobre Satanás serve como uma lição para os crentes sobre como se envolver com as forças demoníacas. Em vez de abordá-los diretamente, os crentes devem procurar a intervenção e o poder do Senhor Jesus contra eles. Se um ser poderoso como Miguel cedeu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar reprovar Satanás e seus demônios através de palavras depreciativas? Em vez disso, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Ele foi cuidadoso na sua linguagem ao falar com Satanás, deixando o julgamento e a condenação nas mãos de Deus, como nós também deveríamos fazer. A tentativa de Satanás de possuir o corpo de Moisés é uma demonstração clara de sua rebelião contínua contra Deus e sua ordem divina. Sempre que pode, Satanás procura opor-se a Deus, e não o faz sozinho. Ele procura pessoas que se juntem a ele em sua rebelião. Assim como ele enganou um terço dos anjos do céu, ele continua a enganar muitas pessoas na terra para que se rebelem contra Deus. Devemos ser cautelosos para não cair em seu engano e em seus planos para nos atrair à rebelião. A Bíblia nos diz para não endurecermos nossos corações quando ouvimos a voz de Deus. E eu encorajo você, querido crente em Cristo Jesus, que quando você ouvir a voz de Satanás, endureça seu coração contra seus caminhos enganosos. Permaneça firme contra ele, assim como a Bíblia nos encoraja, e repreenda-o em nome de Jesus. Você sabia que, em média, cerca de 106 pessoas morrem a cada minuto no mundo? Esse é um lembrete preocupante de como a vida é curta. E isso nos faz pensar: o que acontece quando damos nosso último suspiro? O que acontece quando nossa alma deixa nosso corpo? Esta é uma questão que merece a nossa atenção e reflexão. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 2 nos diz:
tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A Bíblia nos diz que há um tempo para tudo, um tempo de nascer e um tempo de morrer. Por mais difícil que seja aceitar isso, todos temos uma data de validade. Não sabemos quando, ou onde, ou como morreremos, mas sabemos que a morte é inevitável. Então, o que acontece depois? Continuamos a existir de alguma forma? Passamos por alguma transição ou alguma transformação? Simplesmente deixamos de existir? Voltamos como alguém ou outra coisa? Vamos para um lugar de recompensa no céu ou punição no inferno? Essas são grandes questões que intrigam as pessoas há muito tempo. E são questões que não devemos ignorar ou evitar, pois têm implicações tanto na forma como vivemos as nossas vidas hoje, como no nosso destino eterno. Hoje convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos profundamente no fascinante tema do que acontece quando o espírito deixa o corpo. Eu realmente acredito que esta mensagem tocará seu coração e sua mente de uma forma positiva. Agora, antes de começarmos, deixe-me apenas dizer que é totalmente normal ter algumas dúvidas ou perguntas sobre o que acontece depois que falecemos. É um grande mistério, certo? Existem tantas crenças diferentes por aí, desde a ideia de uma vida após a morte até a noção de que tudo acaba quando morremos. E não esqueçamos aqueles que acreditam no purgatório ou no conceito de reencarnação. Convido você a abrir sua mente enquanto exploramos a sabedoria que a Bíblia oferece sobre o que vem depois da nossa estadia na Terra. Não importa quais sejam suas crenças sobre os mistérios da morte, a Bíblia está repleta de conhecimento sobre o que vem depois. Ela é um guia que ilumina a vida após a morte, para que não tenhamos que ficar no escuro sobre o que esperamos quando nossos espíritos deixarem nossos corpos terrenos. Algumas pessoas acham que a vida é apenas uma rotina sem fim e sem sentido. Elas acham que tudo o que acontece em um momento será apagado no próximo, e esse ciclo continua até que nosso tempo aqui chegue ao fim. Mas deixe-me dizer, essa não é toda a história. A Bíblia deixa claro que Deus tem um plano para tudo, e esse plano vem com o seu próprio tempo e propósito. Fala-se muito por aí sobre a ideia de nascer repetidamente e passar por múltiplas mortes físicas. Mas a Bíblia não ensina isso. Ela diz claramente que nascemos uma vez e morremos uma vez. E é isso. Todo o conceito de reencarnação não faz parte desse quadro, de acordo com a Bíblia. Não há necessidade de se preocupar com vidas passadas ou pecados de vidas anteriores. A Bíblia realmente não diz nada sobre os ensinamentos hindus e budistas sobre a reencarnação. Então, ao não mencionar isso, a Bíblia deixa claro que a reencarnação não é algo em que devemos acreditar. Enquanto a Bíblia fala que não existe a reencarnação, ao mesmo tempo ela fala sobre ressurreição e ensina que vivemos uma vez e morremos uma vez na Terra. No final haverá uma ressurreição dos mortos e Deus julgará a todos. Agora vamos ver o que acontece quando o espírito de uma pessoa deixa o seu corpo de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Primeiramente, imediatamente após a morte, nosso espírito retorna para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Um dos maiores mitos que existem é a ideia de que quando as pessoas morrem, o seu espírito permanece na terra por um tempo. Você vê muito essa ideia em filmes e contos de fadas, mas não é verdade. A Bíblia deixa claro que nosso espírito volta para Deus quando morremos. Então, se o nosso espírito voltar para Deus, o que acontece com o nosso corpo? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O corpo humano é composto de elementos encontrados na terra. Na verdade, na língua hebraica, a palavra para homem, Adão, é muito próxima da palavra para chão ou terra, Adamá.
Isto mostra que quando Deus criou o corpo do homem, ele usou materiais que já existiam. Então, quando uma pessoa morre, seu corpo volta ao pó de onde veio. Uma vez que o espírito deixa o corpo começa a se decompor. Embora o corpo seja importante, ele é apenas uma casa para o espírito. A verdadeira essência de uma pessoa é a sua alma. Quando um cristão verdadeiro morre, sua alma estará com Jesus Cristo para sempre. Para nós que acreditamos em Jesus, quando nosso espírito deixa o corpo, ele vai direto para o Senhor. Pense em Estevão, que ao enfrentar a perseguição, viu o Senhor sentado no céu e orou: Senhor Jesus, receba meu espírito. Além disso, lembre-se do ladrão na cruz que reconheceu a inocência de Jesus e pediu para ser lembrado em seu reino. Ao que Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porém, para aqueles que não têm fé em Jesus, quando o espírito deixa o corpo, eles vão para o inferno. O inferno é um lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo como seu Salvador também serão lançados no inferno. Considere a história que Jesus contou sobre Lázaro e o homem rico em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 26. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quando a Bíblia fala sobre ir para o seio de Abraão, significa que o mendigo cria em Deus, assim como Abraão. Este é o lugar para onde o povo de Deus vai após a morte, muitas vezes chamado de paraíso. É importante notar que nem todos os pobres vão para o paraíso, apenas aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Em contraste, o inferno é um lugar de extremo tormento e tortura para aqueles que morrem em seus pecados. Ele não é apenas para os ricos. O próprio Abraão era rico. Já este outro homem rico foi para um lugar de castigo porque era um incrédulo, mostrando a sua incredulidade através do seu modo de viver. Vale a pena notar que este homem rico estava longe de Abraão, separado por um grande abismo. A Bíblia também revela que os corpos dos que creem em Jesus dormem após a morte. Jesus fez referência a isso quando contou aos discípulos sobre a morte de seu amigo Lázaro em João capítulo 11, versículos de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Na Bíblia, o termo adormecer às vezes é usado para descrever a morte. Quando dizemos que alguém está dormindo, isso significa que haverá um momento para acordar, que neste caso é a ressurreição. É importante compreender que neste sono apenas o corpo descansa, não a alma ou o espírito. Isso tranquiliza os cristãos de que a morte não é o fim. Haverá uma ressurreição e um reencontro com aqueles que faleceram antes de nós. O apóstolo Paulo capta lindamente essa ideia em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Você já se perguntou se nossos corpos físicos algum dia despertarão novamente quando estiverem em repouso? Bem, a notícia é que a Bíblia nos diz que os corpos dos verdadeiros cristãos serão despertados no arrebatamento. Isso significa que os corpos de todos os que creram serão ressuscitados e transformados em corpos gloriosos e incorruptíveis. E aqui está a parte incrível. Não importa como alguém morre, quer seu corpo seja consumido por animais, enterrado ou cremado. A Bíblia nos assegura que o corpo será transformado em um corpo glorioso no arrebatamento. Podemos ter um vislumbre dessa transformação logo após a morte de Jesus, em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É emocionante saber que nossos corpos físicos não dormirão para sempre, mas o que é mais ainda surpreendente é que nossos corpos deteriorados não serão apenas restaurados pedaço por pedaço, mas também serão glorificados para se tornarem como Jesus. Esta é a incrível promessa que nos espera como verdadeiros cristãos. Você pode encontrar esta verdade inspiradora lindamente capturada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu amigo e minha amiga, no arrebatamento, todos os que creram, vivos e mortos, serão transformados em corpos glorificados. Estes corpos serão gloriosos e poderosos, nunca sujeitos à morte, perfeitamente adequados para uma existência espiritual, tal como o corpo ressuscitado de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, jamais morrerá. Ao pensar sobre esta questão, lembre-se de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida muito melhor na presença eterna de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse não apenas dissipa o medo sobre o futuro e os últimos dias. Ele enche nossas mentes de conhecimento e nos equipa com profecias detalhadas. Na verdade, toda a Bíblia, e não apenas o Apocalipse, acende as nossas esperanças, desperta os nossos desejos de explorar as vastas realidades de quem Deus é. Nunca se esqueça disso, meu amigo e minha amiga. As profecias da Bíblia não são apenas afirmações, elas são revelações de verdades que ecoaram através dos tempos. Neste vídeo, convido você a se juntar a mim enquanto mergulhamos juntos em Apocalipse capítulo 9. Antes de começarmos, quero que você entenda que as palavras dos profetas são uma luz orientadora dada por Deus aos que creem. Elas nos mostram onde estamos e para onde vamos, nos ajudando a navegar até mesmo nos momentos mais sombrios sem tropeçar ou cair. Além disso, é importante notar que os profetas não escreveram as suas próprias interpretações e não podemos compreender completamente as suas palavras com nossa razão e sem ajuda. Agora, vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 9, que traz a nossa atenção para os 4 anjos dos últimos dias. Esses 4 anjos são anjos caídos, que serão revelados durante a grande tribulação.
A Bíblia conta uma história fascinante sobre anjos que caíram antes mesmo de a humanidade surgir. Esses anjos caíram em desgraça porque foram enganados por Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás. Outrora um querubim santo e ungido no céu, Lúcifer sucumbiu ao orgulho e aspirou a ocupar o lugar de Deus. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 14 ao 19. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. É importante notar que Deus não criou um ser maligno, nem tornou ninguém mau depois de criá-lo. A maldade de Satanás resultou da sua própria decisão de se opor a Deus e de se elevar. O profeta também esclarece isso em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Outrora um ser radiante no céu, os desejos de exaltação própria, glória e poder de Satanás não conheciam limites. Seu objetivo final era ser reverenciado como o próprio Deus, o epítome da blasfêmia e o auge da maldade e da traição. Lamentavelmente, ele não estava sozinho nessa empreitada. Ele teve apoio de outros anjos. Na sua busca para satisfazer seus desejos nefastos, Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. No entanto, quando a sua rebelião falhou, eles foram lançados à terra, ganhando assim o título de anjos caídos, ou demônios, à medida que despencavam das suas posições exaltadas. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 9 e explorar o que ele revela sobre os anjos caídos e o rio Eufrates. Veja o que está escrito no Apocalipse capítulo 9, versículos 13 ao 16. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. A Bíblia revela explicitamente que Satanás e seus anjos foram lançados à terra. De acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4, Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu para se juntar a ele na rebelião contra Deus. Os 4 anjos mencionados são provavelmente anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Satanás. Atualmente, Deus os mantém presos até a hora marcada. O livro de Judas também alude a isso, destacando como os anjos se rebelaram, ultrapassando a sua autoridade legítima e abandonando seus domínios designados. Deus os prendeu em cadeias eternas, entregando-os ao abismo escuro do submundo até o dia do julgamento. Veja o que está escrito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É importante lembrar que quando os anjos pecaram,
Deus não teve misericórdia deles. Ele os lançou no inferno, a masmorra mais escura e sombria, e os acorrentou, onde serão mantidos até enfrentarem julgamento e tormento. Contudo, é intrigante notar que estes 4 anjos caídos no Eufrates são bastante diferentes dos outros anjos caídos, como mencionado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Os 4 anjos no Eufrates estão presos lá e serão revelados nos últimos dias durante a grande tribulação para uma missão específica, que é o assassinato. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 ao 19 continua: Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Mas o que simboliza esses cavalos estranhos e aterrorizantes com seus cavaleiros? Representam eles enormes exércitos humanos armados com armas terríveis, ou são uma horda de demônios soltos na terra? É difícil dizer com certeza o que essas coisas significam. Como algumas outras profecias, podemos não saber a forma exata como elas serão cumpridas até que os eventos ocorram. Mas consideremos o prefácio desta visão e depois a própria visão. O prefácio apresenta uma voz que João ouviu das pontas do altar de ouro. Dizia que o poder dos inimigos da igreja é retido até que Deus dê a ordem para libertá-los. Quando o mundo estiver pronto para o castigo, os instrumentos da ira de Deus que foram anteriormente restringidos serão então soltos sobre ele. Às vezes, as ferramentas que Deus usa para punir um povo podem ser mantidas distantes dele, garantindo que nenhum perigo seja removido quando chegar o momento de sua ira. Esses 4 mensageiros do julgamento divino estão presos no Eufrates, aguardando o tempo determinado. Além disso, os seus exércitos, de acordo com Apocalipse 9, totalizando 200 milhões, serão libertados para matar 1/3 da humanidade. Quero que você imagine o quão maus e terríveis são esses anjos para que Deus os tenha amarrado no fundo do Eufrates por todos esses anos. Esses 4 anjos caídos podem ser semelhantes aos principados mencionados no livro de Daniel como o príncipe da Pérsia. Na história de Daniel, enquanto estava no cativeiro, ele orou e buscou a Deus por sua nação. Apesar de Deus ter respondido a sua oração desde o primeiro dia, o anjo que trouxe as respostas foi impedido por um poderoso principado chamado de Príncipe da Pérsia. Este não era apenas um demônio comum, mas uma entidade de alto escalão com tanto poder espiritual que o anjo não conseguiu resistir até que o arcanjo Miguel foi enviado por Deus para intervir. Isso nos ajuda a compreender os 4 anjos como demônios de alto escalão, semelhantes ao príncipe da Pérsia. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada desses 4 anjos, ou da sua classe específica, ela indica que quando forem libertados, causarão grande devastação, exterminando 1/3 da população da Terra. O fato de Deus tê-los amarrado no Eufrates sugere que eles possuem imenso poder. É realmente assustador imaginar a extensão da sua força, considerando a sua capacidade de causar uma destruição tão generalizada. Em Gênesis capítulo 2, dos versículos 10 ao 14, a Bíblia apresenta um relato intrigante dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, o lar original de Adão e Eva. E saía um rio do Éden, para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. O rio Eufrates, que flui da Turquia através da Síria e do Iraque até o Golfo Pérsico, é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia. Isso destaca a importância deste rio no cumprimento do plano de Deus. Um aspecto deste plano é a amarração dos 4 anjos no Eufrates até o tempo determinado.
Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Meu amigo e minha amiga, espera-se que a visão do apóstolo João sobre o rio Eufrates secando ocorra no futuro. Prevê-se que o julgamento da sexta taça ocorra perto do final do período da tribulação, após a ascensão do anticristo ao poder, a pregação dos 2 profetas milagrosos e numerosos julgamentos severos. Apesar da natureza perturbadora destes acontecimentos, aqueles de nós que são salvos não precisam ter medo das revelações relativas aos 4 anjos caídos. Já vencemos através do sangue do Cordeiro. Aquele que vive em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, não se turbe o seu coração e não deixe vacilar a sua fé, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A vitória que temos através da morte de Jesus supera o poder coletivo de todos os demônios de Satanás. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos, mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo: medo e complacência. Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo. Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura. É um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros.
cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme. Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado, o grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio. É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância e seu Deus tem um histórico invicto. Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio, cada um de vocês é vital. Você não é um espectador, você é um participante da maior história já contada. A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva de Atos 19.
Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas, é sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança. Esta não é uma história de guerreiros antigos. É sobre você armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11 não apenas sugere, mas ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança. Reconhecer essa diferença é crucial. O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém.
Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama. Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo. Significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você já tentou falar com alguém sobre sua fé e foi recebido com rejeição e até mesmo com ódio? Como você lidou com a situação? Por que é comum entre as pessoas próximas a você rejeitá-lo ou zombar de seu destino? Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e facilidade de transmissão na comunicação, nunca a fé cristã foi tão odiada como vemos em todo o mundo. Você deve ter notado isso, ou talvez não. No entanto, o cristianismo sofre grande ódio e rejeição agora mais do que nunca, e não apenas onde você está, mas em todo o mundo. Nesta mensagem, Deus quer mostrar a você alguns motivos pelas quais as pessoas rejeitam e odeiam sua fé. Quero te encorajar a receber essas palavras com o coração aberto enquanto olhamos para as coisas da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia diz que quanto mais olhamos para a palavra e para a glória de Deus, somos transformados à sua imagem. Em outras palavras, a palavra de Deus é como um espelho. Quando nos abrimos para sermos projetados por ela, ela nos mostra a imagem que Deus quer que nos tornemos. Por exemplo, quando você se volta para a palavra de Deus, descobrirá que o verdadeiro você em Cristo não é um ladrão, um viciado, um vizinho briguento ou uma criança rebelde. E quanto mais você olha para Ele, confiando em Deus em oração para trabalhar essa personalidade de Cristo em sua vida, mais você se torna como Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 25, coloca desta forma: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Qual é a lei perfeita da liberdade? É tudo o que a Bíblia diz sobre quem e o que somos em Cristo agora que nascemos de novo.
Então, de volta à nossa pergunta: por que as pessoas odeiam e rejeitam sua fé? À medida que crescia na fé, comecei a dedicar tempo a esta questão. Por que as pessoas rejeitam muitos cristãos e por que muitos de nós somos odiados? E Deus começou a me ensinar muitas coisas de sua palavra sobre isso. Jesus disse que você, eu e todos os outros cristãos no mundo somos a luz e o sal da terra. Embutida em cada cristão verdadeiro está a esperança que o mundo precisa hoje. Pense nisso por um momento. Dentro de cada cristão encontra-se plenitude e inspiração para uma vida verdadeira. O cristão tem justiça, que é a vitória sobre o pecado e a culpa. Ele também tem paz, que é a calma e a estabilidade em meio ao caos, que a pessoa comum não consegue entender do ponto de vista deste mundo. E, finalmente, o cristão tem alegria no Espírito Santo, que é a confiança vitoriosa e o deleite na glória de Deus e na esperança eterna que temos em Cristo. Paulo nos diz que esses três são o reino de Deus, que vale mais do que comida ou bens terrenos, porque são eternos. Qualquer um que tenha esses três, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tem o reino de Deus vivendo nele. No entanto, é triste que uma pessoa possa ter tudo isso e, ainda assim, ser rejeitada e odiada por todos ao seu redor. Agora, deixe-me dizer rapidamente. As pessoas podem rejeitar e odiar sua fé por muitas razões que nada têm a ver com você. Por exemplo, elas podem odiá-lo por causa da própria cegueira espiritual para a verdade que você prega e a dureza ou falta de disposição de seu coração para aceitar a salvação. Esta é a razão pela qual muitos cristãos são perseguidos na maior parte do mundo. Outra razão pela qual elas podem odiar sua fé e rejeitá-la pode ser devido à luz que sua presença traz. Deixe-me explicar. Quando um cristão está em um lugar cercado por indivíduos que praticam o erro, a luz do Filho de Deus automaticamente se levanta contra eles. Às vezes, ele pode se manifestar contra uma injustiça em um local de trabalho ou em uma organização. Ele pode se rebelar contra o desvio de recursos, roubo, falsificação e outras coisas, algo que pode ser normal para aquelas pessoas. Elas vão te odiar por isso, pois sua luz não permite que a escuridão delas reine ou influencie você. Portanto, elas podem zombar de você, te odiar e até dificultar as coisas por causa do que você representa. Jesus nos disse tudo sobre isso enquanto caminhava com seus discípulos. Ele os ensinou a estarem preparados, porque enfrentariam problemas por causa de seu nome, mas que não deveriam desistir, pois se permanecessem firmes por ele, sem negá-lo ou ficarem quietos deixando as trevas vencerem, ele os recompensaria. Todas essas pessoas podem pensar que sabem o que estão fazendo, mas a verdade é que não sabem. Eles estão sob a influência do diabo que lhes dá uma imagem falsa da verdade de você, o mensageiro de Jesus Cristo. Duas passagens na Bíblia falam sobre essa situação delas. A primeira é João, capítulo 12, versículo 40. Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. A segunda é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha entre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, essas pessoas te odeiam e rejeitam sua mensagem. Se você está nessa situação, não se preocupe ou pense que não está fazendo nada certo ou se há algo errado com você. O problema não é você, mas elas. No entanto, é importante examinar-se primeiro para saber se você é a razão pela qual elas te odeiam. Vou compartilhar duas outras razões pelas quais o mundo rejeita e odeia sua fé. A primeira razão pode ser porque sua vida não revela a luz que você professa. O que quero dizer com isso? Lembre-se que a Bíblia diz que você é a luz e o sal da terra, certo? Mas veja o que Jesus diz sobre o sal que perde o sabor em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando olhamos para esses versículos, podemos ver apenas do ponto de vista de um cristão que desagrada a Deus e sai da fé. No entanto, é mais do que isso. Veja bem, também podemos deduzir que ninguém aprecia ou quer ter nada a ver com o sal que não serve mais ao seu propósito. As pessoas vão rejeitar, se recusar a chamar de sal e, eventualmente, jogá-lo fora. Isso pode começar a fazer mais sentido para você agora. Quando um cristão confessa uma coisa, mas vive outra, ninguém o leva a sério. Em vez disso, as pessoas dirão que ele é um hipócrita. É por isso que Jesus colocou tanta ênfase em dar frutos. Veja, pela fé você é salvo em Cristo e seus pecados são perdoados pelo sangue, como dizem as Escrituras. Porém, para que você tenha um testemunho eficaz em sua caminhada cristã, é necessária uma vida que reflita a vida eterna. Você não pode viver como as pessoas desse mundo e depois tentar fazê-las aceitar sua mensagem de uma vida que elas sequer veem em você. É por isso que você deve entregar sua vida completamente à obra do Espírito Santo. Dessa forma, ele vai trabalhar Cristo em você de tal forma que as pessoas possam ver seu estilo de vida e saber que Deus realmente existe e trabalha através de você. Lembro da história de uma criança que uma vez, em uma aula de escola dominical, foi questionada se ela já tinha visto Jesus e aquela garotinha disse que sim, que já tinha visto. Curiosamente, a professora perguntou onde ela tinha visto Jesus. A menina sorriu e disse que Jesus morava no prédio dela e era seu vizinho. Quando a professora continuou perguntando, ela disse que seu vizinho em particular tinha todas as qualidades que a professora havia mencionado que Jesus tinha. E ela acreditava que era dele que ela estava falando. Embora fosse uma criança, ela podia ver algo especial naquele vizinho que havia decidido ser um exemplo de Jesus. Este também deve ser o seu testemunho. Sei que é desafiador ser diferente no mundo de hoje, onde todos querem ser vistos, ouvidos e aceitos. No entanto, você precisa entender que Deus, aquele que mais importa, ama e aceita você. E você deve a Jesus a vida que você tem agora. Você não está mais no comando, mas Ele. E uma das maneiras mais fáceis de espalhar seu amor pelo mundo é sendo um exemplo e praticando o que a Bíblia diz. Alguém disse certa vez: pregue o Evangelho o tempo todo. Use palavras apenas quando necessário. Significando que a primeira maneira de demonstrar nossa mensagem de Cristo não é por meio das palavras, mas por meio do nosso estilo de vida. Isso concorda com o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando você vive de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, mesmo que o mundo te odeie, as pessoas te respeitarão. Você tem mais chance de salvar mais almas com uma vida entregue a Jesus do que vivendo com as almas com as quais você está disposto a compartilhar o Evangelho. Já a segunda razão pela qual você pode ser rejeitado e odiado é porque você pode estar pregando uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho que nos foi dado pregar? É do céu ou do inferno? É a mensagem da perfeição ou é a mensagem do julgamento e condenação? O apóstolo Paulo escreveu que agora que fomos salvos, recebemos o ministério da reconciliação, o que significa que temos um novo trabalho de restaurar o relacionamento do mundo com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado.
Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a nossa mensagem aqui? É esta de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo um dos versículos mais populares da Bíblia, muitas pessoas nem mesmo enxergam o que ele realmente significa. Veja, a mensagem do Evangelho não é que as pessoas devem se purificar e vir a Deus. Isso não é possível. A mensagem do Evangelho não é que todo incrédulo irá para o inferno quando morrer. Isso é a verdade? Sim, mas não é a mensagem central do Evangelho que você foi chamado a pregar. A mensagem que você deve pregar é que Jesus pagou o preço e agora Ele oferece a todos o perdão dos pecados e um novo começo com uma esperança eterna com Deus no céu. Qual é a chave para isso? A fé. Quem colocar sua fé em Jesus será salvo. Essa é a promessa de Deus. É por isso que você é chamado de dom gratuito da justiça. Você não trabalhou para isso, apenas o recebeu pela fé. Quando você julga todos, condena tudo, insulta todas as pessoas em nome de tentar compartilhar sua fé com elas, você contradiz o próprio propósito de sua mensagem, que é fazer brilhar a luz em um mundo escuro e salvar os perdidos. Portanto, embora o mundo possa odiá-lo por causa da cegueira de seus corações, você deve se certificar de que está vivendo como um cristão e falando sobre Jesus e a graça salvadora que Ele oferece a qualquer um que vem a Ele. Se Jesus se torna o centro de sua vida, você pode atrair os feridos, quebrantados e perdidos até você. É assim que Jesus age. E é assim que você deve agir como embaixador da palavra de Deus na terra.